O conceito de gênero foi adotado em um documento intergovernamental pela primeira vez na Conferência de População do Cairo, na Assembleia Geral da ONU de 1994. Já o antifeminismo em 1997, a escritora Dale Leroy publicou a Agenda de Gênero, redefinindo a igualdade, que critica o feminismo por, segundo ela, fomentar uma ideologia que desrespeitaria diferenças biológicas. Essas diferenças biológicas eu irei falar mais à frente em vídeos futuros. Esse vídeo terá 2 partes e a série continuará. O termo ideologia de gênero surgiu pela primeira vez em 1998, em um documento eclesiástico. Em uma nota da Conferência Episcopal do Peru, intitulado A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances. A gênese de uma categoria política reacionária ou a promoção dos direitos humanos se tornou uma ameaça à família natural. Frase de Rogério Diniz Junqueira. Em 2003, é elaborado um texto mais amplo da Igreja Católica sobre o título Lexicon, termo ambiguoso e discutido sobre família, vida e questões éticas. Esse texto se posiciona contra a educação sexual e vendo o feminismo como um problema. No Congresso, comissões de direitos humanos e de educação da Câmara realizaram em 2012 o Seminário LGBT no Congresso Nacional. Respeito à diversidade se aprende na infância, sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Bolsonaro repete em entrevista que o evento era denominado como Seminário LGBT Infantil, o que obviamente era mentira. Agora, saindo da parte política, iremos falar da parte biológica e científica nos próximos vídeos. Por enquanto, a parte política se encerra por aqui. Porém, no final da série, irei fazer umas notas e umas adições a mais. É importante lembrar que não existe um cérebro tipicamente feminino ou masculino. O que ocorre são ligeiras diferenças estruturais, muito mais sutis que a diferença das genitálias, por exemplo. Há também uma grande variação individual nas estruturas cerebrais. Estudo investiga a estrutura cerebral de indivíduos transgêneros. Essas são as características dos voluntários e os resultados indicaram nos 2 grupos, tanto de mulheres cis quanto mulheres trans, um tamanho reduzido na área cerebral chamada ínsula. E há estudos que mostram que genes de mulheres trans são bem diferentes de genes de homens cis. No próximo vídeo irei falar da transexualidade no reino animal. Transexualidade no reino animal. Diversas espécies de animais podem sim mudar de sexo naturalmente, sem uso de cirurgia. Eles fazem isso naturalmente, como o peixe palhaço e o peixe papagaio, entre outros animais, como moluscos e até mesmo sapos, mostrando que, até mesmo em outras espécies, além da espécie humana, transexualidade é algo natural e presente em outras espécies. Também podemos falar do caso da intersexualidade, onde a pessoa pode ter características de ambos os sexos biológicos, desde genitais a hormônios, e até casos de pessoas e animais que nascem sem genitais. Predisposições dos gêneros sexuais. Há alguns séculos atrás, na França, homens podiam usar saias, salto alto e até perucas. Inclusive, algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, meninos podiam usar vestidos. Ou seja, isso mostra que não tem roupa de homem e não tem roupa de mulher. Tudo depende de época e local. E vamos terminar essa série com algumas das falácias. Como o caso dos gêmeos Heimer, que é um caso considerado de transexualidade, já que David foi forçado
a ser do gênero feminino, um gênero ao qual ele não se considera fazer parte. Ele se considerava do gênero masculino, nasceu com sexo masculino, mas foi forçado a ser do gênero feminino, um caso de transexualidade. E temos também o caso do menino Juan, um caso isolado, onde quem causou o crime foram duas mulheres que eram um casal. E é um caso isolado, só porque foram duas mulheres que se relacionavam não quer dizer que todo LGBT faz isso. Pegaram um caso isolado de duas criminosas, assassinas, onde uma era a mãe dele. Um caso isolado e contradiz vários outros casos, que eu irei falar na última parte. Ciência comprova que filhos de pais homossexuais são tão saudáveis quanto filhos de casais héteros. Então não adianta ficar mais inventando mentiras e pegar casos isolados. Sem contar que crianças filhos de pais homossexuais não têm tantos problemas assim com segregação de gênero. E temos o caso de inúmeras crianças só no Brasil que foram mortas por homofobia, muitas vezes mortas pelos seus próprios pais heterossexuais. E esses casos não são casos isolados. Entre o caso dessas crianças temos o caso de Alex Medeiros, de 8 anos, morto pelo próprio pai. Alexandre Ivo, sequestrado por 4 homens. Alan, que cometeu suicídio por transfobia. E Itaberli Lozano, que foi morto pela própria mãe.